Estamos aqui no Bom Retiro, tradicional bairro da capital paulista, para conversar com Cal Hambúrguer sobre o seu novo filme, O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. É nesta região que se passa a história deste filme e eu queria saber por que ambientar esse seu novo filme aqui. Olha, aqui o bairro do Bom Retiro é um bairro que tradicionalmente abrigou e ainda abriga diferentes comunidades étnicas. Em 1970, quando se passa o filme, o bairro era dividido entre a comunidade judaica, imigrantes judeus que vieram da Europa, de várias regiões da Europa, os italianos que antes dos judeus eram quem dominavam, mas em 70 estava dividido. Tem muito grego e brasileiros, né? Então é um bairro meio para mim é um bairro que retrata muito bem como o povo brasileiro é formado, como somos formados de diferentes ondas de imigração e diferentes culturas que se misturaram aqui no Brasil e de certa forma criaram a cultura brasileira, que é uma mistureba no bom sentido, né? Como diz os Titãs, riquezas são diferenças. Me diz uma coisa, você frequentou essa região na infância? O que tem de autobiográfico no seu filme? Eu não frequentei aqui, mas como eu escolhi o bairro para ser a locação principal do filme, eu procurei um roteirista que tivesse morado e tivesse mais ou menos a minha idade e que tivesse morado aqui. Então eu chamei o Cláudio Galperin, e que trouxe toda a vida do bairro, dos personagens daquela época pro filme. Ô Cal, falar de qualquer relacionamento na década de 70 sem abordar a questão política pela qual esse país passou é impossível, né? Não sei se é impossível, mas foi uma coisa muito forte no Brasil, né? A situação política, o regime militar, que foi uma pena ter acontecido no Brasil, né? Realmente a gente podia ter passado sem essa, mas também era uma coisa meio mundial, né? A Guerra Fria era um movimento muito conturbado politicamente, né? A Guerra Fria no mundo inteiro, a Guerra do Vietnã, então era uma coisa mundial e no Brasil não foi diferente, infelizmente. E abordar esse tema era uma vontade sua desde o início desse projeto? Não era. Realmente eu até tinha um pouco... sempre foi uma aproximação meio complicada para mim desse tema. A ditadura militar entrou no filme a favor da história do filme, não o filme foi falar sobre a ditadura. É um pano de fundo e para a história foi muito importante porque ela faz o papel, o ambiente político da época faz o papel da opressora, né? Oprime o personagem principal de alguma forma. E isso é muito bom para a história que a gente quer contar. Que tem esse céu nublado, esse lado sombrio da situação política no Brasil e no mundo, mas também tem uma efervescência cultural incrível, né? Os anos 70 foi de uma riqueza cultural inacreditável. E ainda a cerejinha daquela seleção de futebol de 1970 do Pelé e o Tostão e companhia. Bom, vamos conhecer outros pontos aqui do Bom Retiro, né, Cal? Vamos lá. Bora. Ali é uma sinagoga muito tradicional, a gente filmou nela. É a Sinagoga da Graça. Para mim foi uma viagem muito interessante, pessoal, para resgatar um pouco da cultura judaica que eu tenho no sangue, né? Mas os meus pais, tanto é que eles se casaram, né? A família católica e judaica, eles não são religiosos, né? São cientistas, os dois são físicos. Para mim foi uma viagem interessante de conhecer a cultura judaica e a comunidade judaica no Brasil. Conta toda a verdade. Conta o que você viu. Was verheimnis? Zo, zo. Dos kind. Não foi apenas durante as filmagens que a equipe de produção frequentou o Bom Retiro, certo? Isso, a gente veio para cá uns 4, 5 meses antes da filmagem, fizemos uma base de pré-produção aqui no Bom Retiro,
para ir se ambientando, né? Para ir entendendo o bairro, convivendo com as pessoas e tal. E comendo comida judaica, que é fundamental para entrar no clima do filme. E daí a gente vinha muito comer aqui no restaurante da Xoxana, que nos recebeu muito bem, foi uma colaboradora do filme. E eles estão aqui, vamos ver, vamos apresentar eles. Ó, essa aqui é a Xoxana, cozinheira, de mão cheia, segundo o Cal e toda a equipe do filme. Prazer, meu nome é Xoxana. Estamos aqui quase 20 anos no Brasil. Deles, 15 anos aqui nesse restaurante, aguentando o meu sócio, que é meu marido também. E pelas pessoas, acho que eles gostam porque eles voltam. Quem já comeu aqui uma vez, aí... Fala o nome dos pratos que você servia pra gente, de comida judaica. Judaica. Espondra, que é uma costela refogada muito gostosa. Língua com molho, vareniques, pastelzinhos recheados de batata salpicado com cebola frita, ferfale, entre aspas, macarrãozinho judaico, cache, trigo saraceno. Oi? Como você entrou aqui? Mágica. Você nunca sai daqui. Um dos grandes destaques desse filme são os atores, principalmente as crianças que participam do filme. Onde você encontrou esses meninos e como que foi esse trabalho de direção com eles especificamente? Então, eu encontrei, foi uma sacada legal, a Patrícia Faria, a produtora de elenco, a gente conversando e tal, ela sugeriu, eu achei realmente importante, que a gente focasse a busca dos atores mirins na comunidade judaica. A intuição estava certa, a Patrícia tinha tido uma intuição legal. Os que a gente escolheu vieram das escolas, de 2 escolas judaicas, na verdade. Todos os atores, tanto a Hannah, tanto a Dani quanto o Michel e os outros 3 também, que fazem outros papéis menores, eles não tinham experiência nenhuma em teatro, nem em cinema, nem comercial, em nada. Então, a gente veio desde o início. Então, exercício de concentração, de foco, de corporal. E depois vai entrando no personagem, vai entendendo a história do filme, nunca lendo o roteiro e nunca decorando cena. Ela tem idade pra ser sua mãe. O ano que meus pais saíram de férias tem Adriano Goldman na direção de fotografia, tem Cássio Amarante na direção de arte e Daniel Rezende na montagem. Eu queria saber qual a orientação que você deu para esses profissionais. Bom, primeiro que é uma seleção de craques, né? Além deles tem a Cristininha Camargo, que é uma figurinista, que fez um trabalho lindo. E os produtores, o Caio Gulani, o Fabiano Gulani e a equipe que eles montam com o André Montenegro, é realmente uma seleção, né? E a conversa toda que a gente sempre teve durante o filme é que eu queria fazer um filme em que o principal fosse a história e os personagens. Desde o roteiro até a pré-produção e a produção, a gente cuidar para os personagens e a história serem o principal, que a gente não... que tudo fosse para contar essa história. Então, que a direção de arte não ficasse chamando atenção, falando, olha eu aqui, olha que parede bonita que eu fiz, a luz também não ficasse, a fotografia também não ficasse falando, olha que contra-luz maravilhoso. A montagem também, que a montagem não ficasse dizendo, olha, eu estou montando, eu estou cortando, olha que ritmo legal que eu dei. Que a gente tentasse, todo mundo, e a direção, inclusive, entrar no espírito da história e dos personagens e humildemente servisse a isso. O equilíbrio talvez seja a resposta, né? Assim, bons profissionais, um bom time e tudo equilibrado, né? Ninguém se sobressaindo a ninguém, né? Acho que é isso aí. É isso que a gente buscou. E eu acho que todo time joga assim, né? Inclusive a seleção do Pelé, não foi o Pelé que brilhou mais. Todos brilharam.